Gênesis capítulo de número 47, versículo de número 25, vamos ler a Escritura Sagrada, a palavra do nosso Deus com reverência e atenção. Eles disseram: meu Senhor, tu nos salvaste a vida. Visto que nos favoreceste, seremos escravos do Faraó. Pai querido e amado, nós mais uma vez nos aproximamos de Ti, em fraqueza, com limitações, mas com a consciência de que a Tua graça nos basta. Estamos diante da Tua palavra, queremos compreendê-la, mas para isso necessitamos da assistência do Espírito. E por isso oramos, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o Senhor nos habilite à crença, à edificação, ao encantamento mais uma vez com o Senhor Jesus Cristo. Entrega-nos, ó Deus, o que eu não posso entregar. Dá a mim e aos meus irmãos as riquezas do Teu Evangelho, por meio deste texto sagrado. É o que nós te pedimos com santa expectativa, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, no capítulo passado, vocês se lembram muito bem, nós finalmente testemunhamos o super esperado reencontro entre Jacó, o grande patriarca, e José, seu filho, o governante do Egito. Foi um momento de grande comoção. Choro prolongado, palavras cheias de emoção, de certa forma até mesmo se assemelhando à reunião da parábola do filho pródigo. Agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo, disse Jacó ao seu filho José. Prosseguindo na porção selecionada para hoje, nós vamos apreciar também, enfim, a chegada da família da aliança ao Egito, a fim de ali se estabelecerem como moradores, ainda que temporários. Contudo, é importante salientar, é uma terra estrangeira. São costumes diferentes, são outras divindades adoradas naquela região. Para você ter uma ideia, neste capítulo específico, Yahvé, o Senhor da aliança, não é sequer mencionado. Porém, não se engane. Embora não seja mencionado, entenda uma coisa desde já. Isso não significa que ele não esteja presente. Vou além. Isso não significa que ele não seja o protagonista deste texto sagrado. O livro de Gênesis, do capítulo 1 até o 50, é por natureza teocêntrico, Deus no centro. Ele é a grande mensagem, ele é o grande conteúdo que o autor sagrado quer repassar aos seus leitores. E assim sendo, sem desconsiderar as outras personagens, mas posicionando os holofotes onde devem estar, em direção ao protagonista de Gênesis, eu quero comunicar aos irmãos a seguinte mensagem, peço que vocês guardem no coração. O Senhor da aliança é Deus que abençoa. O Senhor da aliança é Deus que abençoa. Você pode checar no seu boletim eletrônico. Eu trago 3 divisões que mostram pelo menos 3 formas como Deus abençoa. Como o Senhor da aliança abençoa. Primeiro, versos 1 a 12, acompanhe comigo. O Senhor da aliança é Deus que abençoa mesmo contra todas as apostas. Veja o versículo 1. Observe a primeira cena do texto. Uma audiência entre 2 poderosos, Faraó e o seu imediato, José, o segundo em comando em todo o Egito. Na ocasião, este comunicou àquele: meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com as suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence. O imperador talvez tenha pensado: coisa boa, José.
Afinal de contas, capítulo 45, versos 17 e 18, foi ele mesmo quem sugeriu trazer a família de José para perto, a fim de que eles pudessem desfrutar do melhor da terra do Egito. Mas onde estava o melhor da terra do Egito? Certamente perto do rio Nilo, ao sudoeste, especialmente numa localidade conhecida como Delta, onde justamente estava a localidade de Gósen. Era lá que se encontrava àquela altura a família da aliança. Coincidência? Talvez você possa pensar. Não. Para o bom leitor, a conclusão é óbvia. José queria que sua família estivesse no lugar mais próspero do Egito. Até porque Faraó já tinha dado indicativo disso. No entanto, irmãos, havia um obstáculo considerável que precisava ser superado. Esse obstáculo já foi mencionado na semana passada, capítulo 46, verso número 34, tornando o desejo de José meio improvável de ser realizado. Os pastores eram desprezados pelos egípcios. Para que nós possamos entender isso adequadamente, eu faço uso de um historiador antigo por nome de Maneton, século III, o qual, por sua vez, faz uso de fontes mais antigas ainda para comunicar que, não longe daquele período, um grande número de povos semíticos começou a se infiltrar no Egito, com intenções malévolas em seu coração. Chegaram lá como chefes de terra, passaram a ganhar respeito dos moradores, subiram a posições de influência e então começaram a rivalizar com os territórios de Faraó. Esses eram pastores, mal vistos pela sociedade, como se fossem imigrantes prontos para tomar aquilo que não os pertencia. Portanto, irmãos, o problema não é o ofício de pastoreio, como se fosse um subemprego, algo desprezado. Não. O problema era a fama dos pastores estrangeiros de ascendência semítica. Lembra de Sem, filho de Noé, de onde veio justamente a família da aliança. E o curioso, irmãos, de tudo isso, é que o centro de poder deles era justamente pertinho de Gósen, onde estavam Jacó e os seus. Entendendo tudo isso, certamente com o conhecimento dessas histórias todas, José viu a necessidade de ser cuidadoso na preparação para a conversa com Faraó, porque longe dele estava aqui passar a impressão de que eles estavam imigrando para o Egito com fins políticos, a fim de ganhar poder, prestígio e também rivalizar com Faraó. Assim, capítulo 46, versos 31 a 34, eles ensaiaram tintim por tintim o que seria falado na presença de Faraó quando o momento chegasse. E ele veio, versos 2 e 3. José depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou a Faraó. Perguntou-lhes Faraó: em que vocês trabalham? A resposta estava na ponta da língua. Eles lhe responderam: teus servos são pastores como os nossos antepassados. E aí, antes que o monarca começasse a fazer uma cara feia, já os associando àqueles maus exemplos, eles deixaram muito claro: nós viemos morar aqui por uns tempos, não para sempre. E o motivo? Porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que teus servos se estabeleçam em Gósen. Ao que tudo indica, irmãos, a estratégia foi bem sucedida, mesmo contra tudo isso que estava em jogo, porque o Senhor da aliança é Deus que abençoa mesmo contra todas as apostas. O texto, irmãos, vai nos comunicar justamente isso. O Faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra, deixe-os morar em Gósen. O surpreendente é o que nós lemos depois. E se você vê que alguns deles são competentes, coloque-os como responsáveis por seu rebanho. Talvez eles tenham o mesmo mel que José.
Talvez eles tenham as mesmas aptidões, a mesma capacidade. E Faraó viu o resultado de ter José por perto. Quem sabe seus irmãos também podem ajudar nesse ínterim. Bem, nós não sabemos se eles foram empregados, o texto não deixa isso claro, mas o fator importante da porção é que a honestidade foi recompensada. Isso é quase que uma novidade, irmãos, nesta altura do campeonato. Porque essa família esteve envolta a mentiras e mais mentiras por longos capítulos. Muitos problemas enfrentados justamente como fruto desse tipo de atitude. O Senhor da aliança é Deus que abençoa contra todas as apostas. E aqui eu fico imaginando a reação dos leitores originais quando se depararam com esse conto. Eles tinham diante de si o desafio enorme de avançar sobre as nações de Canaã, com seus valentes guerreiros, com seus gigantes, com suas fortalezas impenetráveis. O livro de Josué vai tratar sobre isso. E talvez pensassem, é muito improvável que nós consigamos vencê-los. Todas as apostas vão no caminho contrário. Certamente, portanto, esse texto tem o propósito de alimentar a fé no Deus Todo-Poderoso. E aí, irmãos, considerando a situação bem resolvida, sem a necessidade de expor o seu pai, agora sim, José promove o encontro dele com Faraó, fazendo as devidas apresentações. Perceba que tudo começou, versículo 7, e tudo terminou, versículo 10, com benção, demonstrando que o pacto abraâmico estava em pleno vigor. Capítulo 12, verso 3, você se lembra? Abençoarei aqueles que o abençoarem. O diálogo começou com uma pergunta de quebra-gelo, feita por Faraó a Jacó, como se quisesse iniciar a conversa. Quantos anos o Senhor tem? E Jacó respondeu a Faraó: são 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. O patriarca já estava com idade avançada aqui, irmãos, mas nada que chegava perto de Abraão, o seu avô, e de Isaque, o seu pai, com 175 e 180 anos, respectivamente. Por contraponto, os seus diminutos dias foram mais difíceis. Isso é verdade. Ele encontrou muita dificuldade, por culpa dele mesmo, ou de situações incontroláveis. Mas Jacó apenas falou das suas dificuldades, nos 100 e tantos anos de vida. Sabe aquelas pessoas que gostam de dar o seu testemunho, mas ainda são presas às feridas do ontem? Sabe aquele tipo de gente que fala sobre tudo o que aconteceu na sua vida, mas não dá um pio sobre a girada de chave que ocorreu? Eu era drogado, eu vivia nas farras, eu vivia fazendo isso, minha vida era isso e aquilo, e pronto. Esse é Jacó. Foram dias difíceis. Ameaça de morte do seu próprio irmão, capítulo 27. Vida longe de sua família, capítulo 28. Trabalhos excessivos sem resultados. Casamento indesejado, capítulo 29. Perseguição do seu sogro, capítulo 31. Filhos impiedosos e desestruturados, capítulo 34 em diante. Suposta morte do seu filho favorito, capítulo 37. E muitos outros. De fato, foram vários momentos difíceis. Mas talvez, eu digo talvez, Jacó também pudesse testemunhar da graça de Deus no meio disso tudo. Como fez José, o seu filho, sucessivas vezes. Ele também sofreu muito, irmãos, cá entre nós. E aqui no verso 11, ele enxerga a bênção do Senhor da aliança materializada. Ele instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramessés, um codinome para Gósen, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para o seu pai, para os seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Eu pergunto, pois, para a nossa meditação: será que nós temos nos comportado como Jacó?
Será que somos reclamões? Será que somos murmuradores? Será que na nossa mente preenchemos a nossa mente mais com as dificuldades do que com a graça de Deus no meio das dificuldades? Não me entendam mal, irmãos. Eu entendo, sim, que é compreensível que nós nos preocupemos, que pensemos nos aspectos complicados da nossa vida. Às vezes a empresa não está indo bem, a gente se preocupa. Às vezes a criação de filhos não está conforme o planejado, e nós nos preocupamos com isso. Às vezes a dificuldade está nos conflitos conjugais, na enfermidade repentina que não vai embora. Essas coisas machucam, essas coisas nos trazem dificuldade para o viver. Mas elas também revelam onde está o nosso coração. Elas também expõem a ansiedade que permeia o nosso interior. E aí nós entramos no jogo de Jacó. Centralizamos a nossa vida nas dificuldades. Reclamando, murmurando. Bola fora. O grande problema, irmãos, é que facilmente ficamos cegos para enxergar as grandes bênçãos que o Senhor nos outorga. Afinal de contas, quando as coisas são automatizadas, quando as bênçãos do ordinário são esquecidas, nós também nos esquecemos do Senhor. Será que Jacó se esqueceu de que recebeu livramento em cima de livramento? Jacó parece que se esqueceu que teve o privilégio de fazer parte da família da aliança. Será que Jacó se esqueceu dos anos que teria para viver com um filho que achava estar morto? Será que Jacó se esqueceu que teve sua fome saciada no Egito? Teve sua família reunida, reconciliada? Quem sabe esse seja o seu caso também, meu querido irmão. Você já parou para pensar como foi que o prato de comida caiu na sua mesa? Você já parou para refletir nas leis naturais, promovendo vida e dando condições para que nós continuemos a viver? De onde veio isso? Você já parou para pensar como seria viver a sua vida com todas as suas dificuldades, sem a presença de um Deus Consolador? Já parou para pensar como seria a sua vida sem a salvação em Cristo Jesus? Meus irmãos, Deus tem nos abençoado sobremaneira. Nós ficamos cegos, porque centralizamos a nossa vida em nossas dificuldades. Mas o fato é que o Senhor não desperdiça, em sua gloriosa sabedoria, nenhuma gota de lágrima. O Senhor não desperdiça nenhuma esperança frustrada. O Senhor não desperdiça nenhuma dor, nenhuma dificuldade, nenhuma provação. Porque tudo que acontece, positivo ou negativo aos nossos próprios olhos, é ferramenta do Altíssimo para o nosso bem. A minha oração é que eu e você sejamos capacitados hoje a receber os óculos espirituais da fé e então enxergar ao nosso redor tantas evidências que existem do amor paternal de Deus. E assim, meus queridos, ao invés de mergulharmos nas águas da murmuração, que entendamos ser melhor, como diz o hino, contar as bênçãos. Inclusive aquelas que nos alcançam contra todas as apostas, as bênçãos improváveis, porque Yahvé, o Senhor da aliança, é Deus que abençoa com bênçãos improváveis. É Deus que pode amolecer e também endurecer mais à frente o coração de Faraó. É Deus que pode reunir uma família quebrada. É o Deus que pode tornar frutífero um trabalho que você não tem expectativa alguma. É Deus que pode atingir você por inteiro, através de um sermãozinho como este. Lembre-se que nós já aprendemos, e de maneira repetitiva, que o nosso Deus é Deus de reviravoltas. Quem diria que José estaria vivo, irmãos? Quem diria que por meio dele o Senhor iria prover para toda aquela terra? Quem diria que Deus se tornaria carne habitando em nosso meio, sendo humilhado no instrumento de morte para nos comprar para si? Quem diria que você, querido irmão, Mateus, Isabela, Fernando, seria um dia chamado para fazer parte da família do pacto?
Quem diria que eu, pecador miserável, estaria pregando o evangelho para vocês hoje? Ó irmãos, o Senhor da aliança é Deus que abençoa mesmo contra todas as apostas. Em segundo lugar, versos 13 a 26, nós vamos aprender que o Senhor da aliança também é Deus que abençoa no meio da crise, no meio do problema grande, no dia mau. Veja que agora o movimento é da bonança para a necessidade. A despeito do que foi conferido para a família da aliança, os tempos eram sombrios. As manchetes dos jornais acusavam: o Egito está em recessão, os dias são maus. O texto diz que não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto no Egito como em Canaã, havia desfalecimento por causa da fome. Problema grande. Entretanto, querido ouvinte, leitor, não se desespere. O Senhor da aliança é Deus que abençoa no meio da crise. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio do faraó. Mas a escassez era tanta, irmãos, que logo os vinténs se acabaram. E quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixes morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. Foi o que fizeram. O texto diz que trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele o sustentou em troca de todos os seus rebanhos. Mas a escassez era tanta, irmãos, que logo a manada se acabou. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José dizendo: não temos como esconder de ti, meu Senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo, e nós, como as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Prata, rebanho, terras, pessoas foram os meios de pagamento para o sustento popular. E toda essa história aqui contada por Moisés, para comunicar ao leitor original que o Senhor cumpriu a sua palavra pactual. Uma vez que Faraó abençoou a família da aliança, ele também seria abençoado. É o modus operandi da aliança. Assim, diz o texto, José comprou todas as terras do Egito para Faraó. Veja como ele foi abençoado. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do Faraó. E agora talvez você esteja se questionando: e o povo? Faraó foi abençoado à custa do quê? Como ficaram os súditos desse reino? Versos 21 e 22. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, esses recebiam sustento regular do faraó e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Esses sacerdotes desfrutavam de benefícios específicos dados por Faraó, juntamente com a família de José, meus irmãos, como nós acabamos de estudar. Mas todos os outros indivíduos foram escravizados. Avaliando precocemente, à primeira vista, nós já pensamos: parece que essa política econômica de José é meio repressiva. Parece que o povo está sendo oprimido, não é mesmo? Contudo, eu quero que nós consideremos duas coisas importantíssimas neste texto, meus irmãos, para poder interpretar bem aquilo que temos diante de nós. Em primeiro lugar, tempos difíceis requerem soluções difíceis.
Ademais, lembre-se que não foi José que trouxe fome para o povo. A fome, no caso, veio e trouxe a pobreza para todos. Segundo lugar, também se lembre que a escravidão não foi proposta por José. Foi o próprio povo que falou isso para ele. Além de tudo, é preciso ser cauteloso ao julgar um sujeito do mundo antigo com noções de moralidade e sensibilidade modernas. Para a informação dos irmãos, a escravidão de um devedor era algo extremamente comum naquele tempo, e especialmente na região onde o povo de Deus estava inserido. Isso acontecia na Babilônia, artigo 54 do Código de Hammurabi. No Egito, Gênesis 47, em Israel, Levítico 25, na Assíria, segundo outras fontes, e em tantos outros lugares, inclusive nos tempos neotestamentários, Filemão 18. Portanto, o que se destacava aqui no nosso texto, e que merece a nossa atenção mesmo, é o modo distinto ou distintivo do tratamento que José, e mais à frente os próprios israelitas, concedia a tais pessoas. Observe o que fala o governador do Egito e principalmente tome nota da reação subsequente da população, versos 23 a 26. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para Faraó, aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a 5ª parte das suas colheitas a Faraó. Os outros 4/5 ficarão com vocês, ou ficarão para vocês, como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. E veio a resposta: fora José, opressor. É isso que nós lemos, irmãos? Não. Eles disseram: meu Senhor, tu nos salvaste a vida. Visto que nos favoreceste, seremos escravos de Faraó. Assim quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje, a época da escrita deste documento: 1/5 da produção pertencente a Faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade de Faraó. Aqui nós vemos o servo de Deus determinando que impostos fossem pagos. E novamente, fazemos cara feia para José. Mas e se eu dissesse, irmãos, que o valor estipulado para pagamento era consideravelmente menor do que o que as outras nações vizinhas cobravam? Segundo o doutor Bruce Walt, que era o dito do livro, pelos padrões do antigo Oriente Próximo, o juro de 20% era baixíssimo. A média era de 33%. É de se imaginar, então, a alegria que esses egípcios sentiram naquele instante. Teriam 80% para si mesmos. Meu Senhor, tu nos salvaste a vida. E a servidão, por conseguinte, ela seria encarada com outros olhos, porque aquele senhor ali, José, representante de Faraó, era bondoso, era generoso, era alguém para se estar perto. No meio da crise, o texto nos ensina que veio a bênção de um Salvador. Já aconteceu com você algo do tipo? Minha querida irmã, talvez a fome tenha alcançado o seu território. De repente, essa crise, essa fome, é o desemprego que bateu à sua porta. São as contas acumuladas que você não consegue pagar. É o relacionamento com os seus pais que anda meio atribulado. São os bloqueios de se encaixar com os jovens e adolescentes da igreja. É o obstáculo de reconciliação com um amigo querido. Em circunstâncias como essas, parece que a impressão é que estamos andando em um labirinto, sem conseguir enxergar uma saída. E aí, no desespero, fazemos uso de vários recursos. Imprimimos nosso currículo e divulgamos. Fazemos empréstimos bancários, tentamos passar pano nas brigas, mas tudo isso parece limitado, como a prata, como os rebanhos, como a terra. E aí a nossa vida entra num ciclo de desespero, de preocupação, de desesperança.
Eu não quero, meus irmãos, novamente, terá o mérito e a validade de tais preocupações. Mas eu quero lembrar aos irmãos que tudo isso que eu mencionei é consequência de uma fome muito maior, de uma crise muito maior, de uma fome generalizada, rigorosa, que atinge a você e a mim, chamada pecado. Irmãos, essa fome generalizada desfalece o homem. Essa fome generalizada o encaminha para a morte eterna. E se nós entendemos qual é o nosso estado, famintos, nessa fome que assola o mundo, sem saber o que pode sanar o revés, o desespero se intensifica. Lá no Egito, entregaram os bens e até mesmo a si mesmo resolveu o problema da fome física. Mas diante de Deus, não há nada que possamos fazer, nada que podemos entregar a Ele que seja suficiente para nos livrar da condenação do pecado. Porque o juízo de Deus precisa ser exercido. E agora, para onde nós iremos? O que é que nós faremos? Nós não temos políticos ou administradores sábios, criativos como José, para pagar essa conta quando o nó apertar. Isso é verdade, irmãos. Mas deixa eu lembrar uma coisa. Nós temos um melhor José ao nosso lado. Nós temos aquele que é regente do mundo, sapientíssimo e especialista em abençoar no meio da crise. Nós temos aquele que, para nos alimentar de eternidade gloriosa, Ele, o grande tesouro, o Cordeiro perfeito, o dono desta terra, ofereceu o seu próprio corpo para ser punido na cruz do Calvário em nosso lugar. Cristo, como ensina Romanos, é o sacrifício para tornar Deus propício, favorável a nós outra vez. E tenha certeza, quem nele crê come do maná que sacia a fome, pois ele é o pão da vida. Quem nele crê bebe da água que não dá mais sede, a que jorra para a vida eterna, porque ele é a água viva. Meus irmãos, guardem no coração que hoje em Cristo, pecadores famintos e sedentos são plenamente saciados. O seu nome é Jesus, que significa Deus salva. O Senhor da aliança é Deus que abençoa no meio da crise. Quer crise maior que o pecado? Quer um Salvador maior que Jesus? Não existe. E aí, encantados, imensamente agradecidos por tamanho amor, o coro dos santos canta domingo após domingo e por todo sempre: Senhor, Tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos Teus. Conta-se a história de um nobre senhor, extremamente rico, que esteve presente em um leilão de escravos. Diante dele estava uma jovem e bela moça, a mais cara daquele acervo, a mais desejada por todos aqueles que queriam comprar um escravo. Esse senhor estava do lado dos compradores, os quais ofereciam ofertas, faziam propostas altíssimas para adquirirem ela. E quando tudo estava praticamente decidido, subitamente, este senhor levanta a mão e exclama: eu pago o dobro do maior preço que já ofereceram por ela. O leiloeiro assustado lhe indagou: você tem certeza, ó nobre homem? Ninguém nunca ofereceu esse valor por um escravo. Isso é inédito. Ele assentiu com sua cabeça e escutou as vozes: vendida. Então dirigiu-se até ela e, ao aproximar-se, recebeu uma cusparada em seu rosto. Teve que limpar devagar. E então continuou o que desejava fazer. Retirou as algemas daquela moça, a levou ao cartório, assinou a papelada e entregou o documento para ela, dizendo: você foi salva e agora eu te liberto. Ela caiu diante dele, prostrada, rosto em terra, chorando e chorando. Olhava para ele, contemplava o que tinha acontecido e chorava, até que conseguiu se recompor. Juntou suas forças e falou a ele: Senhor,
Será que eu entendi bem? Você pagou o dobro do preço que alguém pagou, que alguém pagaria somente para me libertar. E ele disse sim. E ela chorava e chorava, irmãos, até que conseguiu pela última vez se recompor e dirigir-se àquele generoso homem, dizendo: Senhor, eu tenho um pedido a fazer. Deixa-me ser tua escrava para sempre. Não é assim que nós nos sentimos, irmãos, quando a graça de Deus nos arrebata. Entregar-nos por completo àquele que se entregou completamente por nós. Esse é o nosso compromisso, mas também um privilégio. É algo desejável ser servo de Deus, ser escravo do Senhor. Com isso nós alimentamos a nossa fé ao mesmo tempo que lembramos que Ele sempre está presente conosco nas fomes temporárias do mundo. Nas dificuldades que nós enfrentamos, o Senhor nos dará tudo, irmãos, por causa de Cristo Jesus. O Senhor nos saciará plenamente no dia dele, porque foi isso que Ele conquistou por nós. O Senhor da aliança é Deus que abençoa no meio da crise. Por fim, versos 27 ao 31, acompanhe por último lugar. O Senhor da aliança é Deus que abençoa com bondade e fidelidade. A primeira coisa a ser comentada aqui, que não pode passar batido, é a linguagem pactual presente. Os termos israelitas, Israel, bondade, recede, fidelidade, aparecem para nos deixar claro o ambiente de aliança. O verso 27 nos diz, meus irmãos, que os israelitas, o povo da aliança, se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. E lá, contrastando com os egípcios que venderam seus bens, os filhos de Jacó adquiriram propriedade. Eles não somente receberam, como vimos na primeira parte do texto, agora frutificaram aquilo que tinham, adquirindo novos bens. Detalhe para a informação que vem a seguir. Eles foram prolíferos e multiplicaram-se muito. As mesmas palavras contidas em Gênesis capítulo 1, versículo de número 28. Sejam férteis e multipliquem-se. Naquele texto, as palavras que precedem isso são: Deus lhes abençoou e disse. Portanto, aqui no nosso texto, mais uma vez, o intuito autoral é nos comunicar que a bênção do Senhor está aqui. O povo cumpria o que nós chamamos de mandato cultural. Mas à frente, talvez, alguém pode enxergar isso com um problema. Porque em Êxodo capítulo 1, o resultado disso é que o povo de Deus cresceu sobremaneira. Voltando aqui com isso definido, cria-se espaço para um outro cenário. Enfim, a preparação para a morte do patriarca. Jacó viveu 17 anos no Egito. E os anos da sua vida chegaram a 147. Tá bom, né? Aproximando-se a hora de sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa, um costume oriental antigo, e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com os meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: jure-me. E José lhe jurou. E Israel curvou-se apoiado em seu bordão. Eu acho esse texto fascinante, irmãos. Apesar de todos os defeitos de Jacó, como ele age, é super piedoso. Veja no texto. Ele estava rico em Gósen. Ele estava adquirindo propriedades. Ele estava desfrutando de enormes benefícios dados por Faraó. Ele estava inclusive contrastando com o restante da população. Jacó estava com toda a sua família reunida, todo mundo já tinha perdoado, todo mundo, estava tudo muito bem. Pense numa aposentadoria boa. Pode até ser. Mas o patriarca sabia que o cumprimento da promessa não estava no Egito. Estava na terra prometida, lá em Canaã,
O seu desejo era ter o seu corpo levado de volta para o jazigo familiar, lá em Macpela. E você está com os olhos brilhando por causa das vitórias neste mundo? Está adquirindo propriedades? Está frutificando? Não tem problema. Alegre-se mesmo, meu querido. O Senhor da aliança também nos abençoa aqui e agora. Mas cuidado com a ênfase nessa existência. Cuidado com o materialismo. Paulo escreveu aos Coríntios: se é somente para esta vida que nós temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Em outras traduções, os mais miseráveis dentre todos os homens. Portanto, nesse texto temos uma lição preciosa, irmãos, que demanda uma reflexão franca. Nós podemos prosperar do lado de cá. A empresa pode ir bem. Quem sabe você pode conseguir comprar propriedades mesmo na crise. Todavia, não se iluda não. Tudo isso aqui é o Egito. Como diz o Dr. Waldir Balkan, apesar de onde nos encontramos, não importa o quanto nos tornemos ricos, todos vivemos na terra da aflição. Assim, irmãos, tomemos cuidado, abramos os olhos para as expectativas que criamos para o aqui e agora. Este mundo não pode nos dar tudo aquilo que nós necessitamos. Se os nossos dias neste plano são tudo que temos, e apenas tudo que existe, nós seremos arrasados quando não conseguirmos tudo aquilo que queremos. Porém, se tudo isso aqui é apenas parte do trajeto para o destino final, a nossa perspectiva muda radicalmente. Afinal de contas, irmãos, nós não nos deslumbramos com as coisas da terra. Nós nos alegramos, nós aproveitamos, são bênçãos de Deus, mas nós não nos encantamos plenamente. São coisas passageiras. Só que é possível que a sua realidade seja a inversa. Ao invés de estar do lado de lá, você está do lado de cá. Ao invés de comprar propriedades e frutificar no Egito, você está tendo que vender sua terra. Você está precisando fazer o sentido contrário aqui. Momento é de tristeza, é de desânimo, é de luto. As lágrimas vêm aos olhos, a melancolia atinge o coração. E se esse é o seu caso, querido irmão, lembre-se, pense bem. Assim como nós não nos deslumbramos com os altos da vida, também não entregamos os pontos com os baixos. Sabemos quem está cuidando de nós. E sobre isso canta o poeta dos altos e baixos, o rei Davi, Salmo 30, quando ele diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. De toda forma, o anseio pela plenitude, pela perfeição, pela satisfação contínua, jamais conseguida no hoje, seja você rico ou pobre, é um lembrete, irmãos, que não pertencemos ao Egito, que nós somos de Canaã, que nós somos da terra prometida, nós somos cidadãos do céu, nós pertencemos ao paraíso restaurado, nós somos do jardim das delícias, nós somos da Nova Jerusalém, nós somos da Canaã celestial, habitaremos nesse mundo reconstruído pelo Senhor. E a evidência disso, incontestável, é a impressão que nós temos justamente na participação do que estamos fazendo aqui, do culto público. Será que eu estou louco? Ou apenas eu tenho esse senso de harmonia, de satisfação, de alegria, de pertencimento, quando nós cultuamos ao Senhor juntos aqui? Isso é prova, irmãos, que Deus tem para nós coisas melhores do que as riquezas deste mundo. Então aproveite bem, meu querido irmão. Yahvé, o Senhor da aliança, é Deus que abençoa. As suas bênçãos, ela vem em circunstâncias improváveis. Ele é capaz de mudar coração de poderosos. Ele é capaz de exaltar humildes prisioneiros para a posição de governo. Ele é capaz de reconciliar uma família quebrada e conceder sustento para o seu povo, mesmo no Egito, pois não há nenhum outro Deus, como o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. A bênção de Deus também é vista no meio da crise, irmãos.
No momento da necessidade, Ele provê salvação quando mais precisamos. Ele é Deus que abençoa pactualmente, bondade e fidelidade que nos cercam durante todos os dias. E o retrato máximo disso é a bênção máxima oferecida por Deus a este mundo, Jesus Cristo, Rei, profeta e sacerdote ao mesmo tempo. O Filho unigênito de Deus é mediador por excelência do pacto da graça. Ele é verdadeiro filho de Jacó, que passou por dias difíceis. Na semana da paixão, ele foi violentado, cuspido, envergonhado, abandonado, falsamente acusado, crucificado, mas sem murmurar em um instante qualquer. Tudo isso pela consciência da execução do plano eterno da redenção, para nos comprar, irmãos, para nos tirar da escravidão, quando a Trindade Santa opera o nosso resgate, por meio de Cristo. A misericórdia de Yahvé agora repousa sobre cada um de nós, alienados e estrangeiros de todas as nações, que vêm ao Pai por intermédio de Cristo, no poder do Espírito Santo, e recebem nele o descanso eterno para suas almas. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça, responda ao Senhor em oração, reconhecendo que Ele é Deus que abençoa o seu povo.